Ainda tá lá com a gente. Me conta um pouquinho aí como é que foi a tua jornada, tanto de sair de Fortaleza, porque tu é de Fortaleza, né? E ter vindo pra cá, como é que foi essa transição, como é que foi isso tudo aí? Rapaz, a PCNet, ela entrou por a gente montou ela por uma necessidade. Necessidade não, foi por acaso, né? Meus pais, eu morava com meus pais em Fortaleza. E meu pai foi transferido. Meu pai é funcionário do Banco Central. E ele foi transferido para Porto Alegre, né? Então, ou eu ia com ele, ou eu inventava o que fazer Aqui, para não ter e que o sair. Remo, meu irmão, ele morava em Sobral, né? Ele fazia faculdade em Sobral, estava lá na universidade. E professor de informática também. Então, ele sempre teve muita vontade de ter uma loja de informática, né? Trabalhar com manutenção, Trabalhar com manutenção, né? Ele já estava no ramo. E eu sempre trabalhei com vendas em Fortaleza, né? Sempre fui do comercial. E aí, ou eu ia para Porto Alegre e ele entrou em contato comigo. Meu irmão, vamos montar uma loja de informática. Eu já sei, eu sei como é que é a informática, tu é um bom comercial, né? Tu fica no balcão, fica atrás ali vendendo. Exatamente isso. Aí eu comecei a conhecer também, né? Porque tem o quê? Tem 25 anos atrás. 25 anos, cara. A PCNet tem 25 anos. A PCNet tem 25, vai fazer 25 anos. Então, assim, informática, tinha poucas lojas de informática em Sobral, mas já tinha umas 3 lojas de informática, né? Execute, já tinha, né? Execute tinha, na época tinha Sotec Sistemas. Esse aí Sotec Sistemas, esse não pegou não, tinha Computer Shop também, que era do Gleidson. Esses aí não... Então, eram essas 3 lojas de informática, se eu não me engano. 25 anos atrás, 98, né? 99 por aí. Então, aí a gente resolveu montar essa loja de informática, né? Aí eu fui... Não vou para Porto Alegre, não. Vou para Mas aí Sobral. teu pai foi só com a tua mãe? Meu pai foi só com a minha mãe e eu fui para... São vocês dois só como irmãos? 3. 3, né? 3. É o terceiro... minha irmã é mais velha. Foi também? O Remo... Não, ela ficou em Fortaleza. Ficou em Fortaleza. Aí meu irmão já morava em Sobral e eu sou caçula, né? Eu achava que o Remo era o mais velho. Não, é do meio. Teve um tempo que ele parecia mais velho. Hoje tá parecendo mais novo, mas teve uma época que ele... Tá fortinho, pedalando demais, né? O negócio dele é pedalar. Depois é bom chamar ele também, participar pra aqui. Participar. Ele vem aqui. Não, e como ele tem uma veia administrativa, assim, de... Que ele sempre teve lá dentro do financeiro ali, sempre foi ali dentro que ali... E ele é bem empreendedor também, né? Ele tem umas sacadas boas, cara. Ele vê... Pronto, o Pablo, o Remo, ele é o tipo daquela pessoa que ele vê o que há de bom dentro de uma crise. O cara que conseguiu abrir uma concessionária de carro na meio da pandemia. E ganhou dinheiro. dinheiro. Abriu uma loja de bike na época que, sabe, ele... E eu acho que foi uma das épocas que ele mais faturou foi na pandemia. Na pandemia, vendendo carro. Na Norte Bike, né? Tu é doido. Ele tem umas sacadas assim. E aí, voltando, aí a gente resolveu montar, né? Eu disse, não, vamos montar a loja de informática. Eu disse, beleza. O Remo era técnico, né? Fazia ele entendia, fazia já... E eu vou trabalhar o comercial. Só que aí eu comecei a também conhecer mais tecnicamente, né? Até porque tu precisava. Precisava conhecer tecnicamente de informática e resolvi fazer uns cursos de técnico de impressora, né? Naquela tempo é LX300, só que impressora zona. Exatamente. E eu dava manutenção nessas impressoras todinhas. Então a loja era eu e o Remo. O Remo, técnico, eu comercial, ia atrás de vender. Às vezes ficava na empresa, mas às vezes o meu negócio era estar externo. Mas como é que funcionava a venda naquela época? Tu vendia o quê? Computador? O que era? Computador. A gente vendia a parte de informática, né? O primeiro computador que a gente vendeu foi em parceria com outra loja de informática de Sobral. Sério? Sério. O primeiro computador que a gente vendeu. Ou seja, na época a gente não tinha capital, né? Não tinha capital para comprar e ter para vender dentro da loja. Então eu vendia para outra loja de informática. Mas tu fazia a venda pela PCNet, mas pegava comissionado. E era comissionado por outra loja de informática. Porque naquela época um computador era o quê? Era uns 3 mil, 4 mil. Acho que só tinha quem era rico, cara.
Mas já estava começando a popularizar. A popularizar, já. Tava. E aí, nessa época da informática, eu comecei tava em campo sempre, né? Uhum. Então, comecei a ver alguma carência aqui na região da gente, né? Na região norte. Eu me deparava em empresas, aí via que tinha impressora fiscal, e aí eu olhava. Mas tu não entendia o que era? Não entendia, sabia já o que era, porque eu tinha uns amigos em Fortaleza que já trabalhavam um pouco com isso, né? O Aldemir, você conhece? Conheço. O Aldemir, ele trabalhou com impressora fiscal muito antes então da vocês gente, se conhecem, dele, né? Vocês se conheciam já de lá, né? O Aldemir é amigo meu de infância. Ah. Amigo meu de infância. Então, o pai dele já trabalhava com impressora fiscal muito antes da gente. Então, aí eu comecei a olhar essa questão de impressora fiscal na região da gente. Começava os clientes perguntar se a gente vendia. Se a gente primeiro consertava, né? Porque em Sobral não tinha quem consertasse. E ela era de aquelas impressoras antigamente, elas eram de matricial, né? Matricial. Ela era matricial, de fitinha, né? De fitinha. Então, e elas eram lacradas pela Secretaria da Fazenda. Então, assim, para dar manutenção você não podia tirar o lacre. Só quem era autorizada. E na região norte não tinha ninguém autorizado, só Fortaleza. Então, a PCNet praticamente foi a primeira empresa de automação, assim mesmo. Nós fomos a primeira empresa de automação da região norte. E a primeira empresa credenciada junto à Cefaz da região norte. Olha aí, mano. Então, eu comecei os clientes começaram a procurar, né? É por isso que eu digo assim que às vezes a oportunidade até vem na pessoa, só que você tem que identificar se aquilo é uma oportunidade ou não. Né? Então, eu comecei a ver que os clientes estavam querendo dar manutenção, só dar manutenção, consertar. E para consertar tinha que levar para Fortaleza. E eu disse, rapaz, isso aqui não está certo. Ou está certo, mas eu vejo uma oportunidade para mim. Uma brechinha ali, né? Tá te chamando. Eu vejo uma oportunidade. Porém, não era fácil você conseguir esse credenciamento com a Secretaria da Fazenda. Né? Então, era muito burocrático. E aí, eu comecei a cutucar. Eu disse, não, vou lá na Cefaz, em Fortaleza, vou lá no... Não tinha Cefaz em Sobral? Tinha, mas só credenciava por Fortaleza, né? Aí eu fui lá, dei uns meio de viagem para lá, mas de tanto bater na tecla lá, aí a gente conseguiu o credenciamento. Mas nesse meio termo, aí continuava vendendo computador, continuava fazendo manutenção? Continuava vendendo computador. Mas já estava um pouquinho mais estruturado antes de começar? Já tinha uma estruturazinha melhor. Vamos dizer que na loja da gente, antigamente, só tinha caixa vazia, né? Para enfeitar. Nessa época já tinha umas caixinhas cheias. Então, a gente pegou e conseguiu o credenciamento, né? Junto à Cefaz. Para vender impressora fiscal. E aí, vender e dar manutenção. O meu foco primeiro era dar manutenção. Né? Aí fui para São Paulo, eu mesmo fui fazer o treinamento de... Para São Paulo mesmo? Tinha que ir para São Paulo? Para fazer o treinamento junto aos fabricantes de impressora fiscal, né? Que eram todos lá de São Paulo. Então me credenciei e consegui credenciamento de 3 marcas. Quais eram as marcas? 2 marcas naquela época. Naquela época era Digisat. Digisat foi a primeira impressora fiscal que eu me credenciei. Depois foi a Xantos. Xantos eu não cheguei a conhecer, não. Xantos. Todas elas matricial. Era a Digisat, aquele mecanismo em McAfee. Tinha. Tem sistema ainda. Tem sistema. Eles têm sistema comercial também. Tem. Eles trabalham com sistema comercial. Então, assim, e aí a gente já dando manutenção, impressora fiscal, e aí eu comecei a ver outra carência. O sistema. Né? Eu estava dando manutenção e o pessoal começaram a me perguntar de sistema. Eu disse, não, eu vou atrás de sistema. Só que aí o que acontecia? Naquela época, nenhum controle de estoque era obrigatório. Isso fiscalmente, logicamente. No sistema, ele era obrigado a emitir o cupom fiscal. Mas não era obrigado a ter controle de estoque no sistema. Né? Então, eu comecei a... Eu disse, rapaz, o que é que eu faço para me vender mais impressora fiscal? O meu negócio era vender impressora fiscal. Aí eu
Não, vamos construir um sistema básico só de emissão de cupom fiscal e eu vou dar. Isso aí eu Vou não dar o sistema para vender impressora fiscal. Compre impressora fiscal comigo e ganha o sistema. Se tu me contou isso, eu não lembro não, mas eu não sabia que tinha sido assim, não. Pois é. Aí me compra impressora fiscal, vai ganhar de cortesia o sistema. Naquela época não tinha mensalidade, né? Não existia. Nem vendia sistema, eu tava dando, né? E daqui a pouco vai ter um plot twist, aí vocês vão saber de onde é que saiu a mensagem. Então, aí a gente foi dando certo, né? Ou seja, nos credenciamos em uma marca de impressora fiscal, depois pegamos a segunda, Digisat, Zantes, depois pegamos a Bematec, que era um que a gente almejava, que na época era mais top. A maior, né? Mas pronto, aí nesse meio termo, tu dava o sistema. Quando tu desenvolveu o primeiro sistema, assim, como é que foi? Tipo, foi com quem, assim, tu... Aí eu comecei a sentir que os clientes tinham muitas dúvidas nos sistemas. E aí eu disse, cara, o que é que eu vou fazer? Porque eu estou dando o sistema, né? Uhum. Então o meu custo para me dar uma manutenção disso aí seria alto. Aí eu disse, não, vou ter que... Aí olhando para Fortaleza, lá já trabalhava... A Casa Margarina já trabalhava com mensalidade, né? Aí eu disse, cara, tenho que ir para esse caminho. Como é que eu vou conseguir aumentar meu quadro de funcionários para dar suporte, para fazer toda essa questão, se eu não cobrar uma mensalidade? O sistema era teu, né? ou tipo, tu pagou um desenvolvedor para poder... A gente pagou um desenvolvedor para fazer, e aí que é o Maxon. Eu lembro do Maxon. Né? Conheci. Mas então, já era o Solution esse aí, já? Eu não queria falar Solution porque eu não sabia. Era só o SF. Era só o SF. Era só o frente de loja. O Solution já existia, só que a versão gratuita era só o SF. E aí a gente já estava vendendo o Solution. Né? Então a gente vendia o Solution. É como se tivesse criado outro. Assim, o Solution ele estava adormecido, mas vocês acordaram ele para poder ter uma situação ali para começar. Não, vamos vender aqui. Esse aqui é melhor, aqui tem controle. É porque, como na época eu trabalhava só em impressora fiscal, né? Não tinha intenção ainda de trabalhar com o sistema. Então eu fiz pedi pro Marcos fazer um só com o só SF, o básico. Só né? o básico mesmo. A gente, Marcos, vamos trabalhar só no básico. E aí ele já tinha, a gente foi aprimorando o Solution de acordo com o que a gente foi colocando em cliente, né? E muitas vezes, na época, a gente vendia também o sistema, o Solution no caso, vendia o sistema, mas não cobrava mensalidade. Vendia, né? Era vendido. Então a mensalidade, ela entrou o quê? Tem uns 16, 17 anos mesmo que a gente tem. Só? Por aí. Passou aí... Deixa eu ver aqui. O Adailson... Não, tem um pouco mais. O Adailson tem, acho que, 18 anos de empresa. O Adailson tem uma história bacana também. Então, assim, 18 anos, ele entrou na época que a gente estava implantando mensalidade, né? Que era aí onde a gente via que, para a gente conseguir fazer um atendimento bacana para o cliente, eu precisava de mais recursos para botar mais funcionários e aí conseguir. Então, aí foi que a gente... E a aceitação de venda de sistema naquela época? Porque se... Tinha-se a cultura, eu não sei se... quando tu já estava dando o sistema, quando tu estava mesmo já bem avançado na venda de impressora, apareceu outras empresas? Ou não? Era ainda só tu... Ou era só tu no mercado? Nessa época, não. Né? Nós passamos muito tempo que a concorrência era só Fortaleza. Muito tempo. Depois... Mas não era forte, né? Mas na frente... Ela sempre foi forte, né? A concorrência de Fortaleza sempre foi forte. Afinal, é uma das maiores... empresas de automação que tem. Hoje é na empresa Boticário. Já há muito tempo. Hoje é do grupo Boticário, mas ela sempre foi grande. Mas aí abriu outras empresas também. Abriu uma na Serra, grande, mas passou pouco tempo também para trabalhar com... Não era nem com automação comercial, era com impressora fiscal. Só queria vender impressora fiscal. Não queria nem sistema, não. Era nem sistema. E a gente foi... aprimorando mais nessa parte do sistema, né? Que hoje é o cargo-chefe da gente. Hoje... Mas naquela época, assim, tu começou com o Solution ali, já começou a vender, aceitação, o pessoal aceitar, assim, ou davam assim uma travada? Não. Rapaz... Eu quero de graça. Inicialmente, a gente pegou um gancho da própria Secretaria da Fazenda, né? Então, assim, todo ano
existia as empresas que eram notificadas a obrigatoriedade de colocar o sistema. A impressora fiscal. A impressora fiscal. Mas a impressora fiscal, ela atrela ao sistema. Né? Então, ali você já vende um combo de impressora e com sistema. Então, ela todos os anos tinha essas notificações fiscais. E a gente, como credenciado, né? Então a gente já via isso, então já estava ali esperando ali sair essas notificações para a gente poder fazer. Né? Empresa que ultrapassar X... já tinha que anual, ter... obrigado a colocar. Né? Aí onde entrou toda aquela sistemática que vocês têm hoje na PCNet de fazer o contato com o contador, aí o cliente fazer... Tu foi o pai, né, disso aí? Tu foi o pai disso aí, não foi? Não, falando sério, cara. Não, cara, a gente era sempre vendo... Eu sempre estava antenado nas oportunidades, né? Então, para mim vender mais impressora fiscal, eu precisava do quê? O cliente precisava do sistema, eu comecei a dar sistema. Aí depois que eu vi uma necessidade de vender sistema. Pronto. Aí para me vender sistema, o que é que eu preciso para me vender sistema? Não, o cara já tem impressora fiscal, agora eu vou começar a vender sistema de controle de estoque. Controle de estoque, aí cadastro de cliente, contas a receber. Então, aí você já vai buscando a necessidade do cliente, né? E como ele estava notificado pela Secretaria da Fazenda, ficava mais fácil de eu fazer essa venda. Aí eu conseguindo mostrar um bom trabalho, um bom suporte, eu consegui fidelizar ele ao sistema, fazendo com que ele usasse cada vez mais do sistema. Isso não só por conta... Lógico que a minha intenção era fidelizar o cliente, mas para o cliente não era bom. Ele ia começar a usar mais do sistema, né? Ele ia fazer um controle de estoque melhor, ou então controlar o contas a receber dele. Que antigamente era papel. Rapaz, vamos tirar esse caderninho. Aqueles blocos não tem tamanho assim de chegar, não. Você chegava lá, tinha aqueles grampeadorzão no bloco de papel e... Isso aí ainda era